E aí, pessoal, tudo bem? Sobre o salário maternidade, um benefício previdenciário, eu quero saber se esse benefício previdenciário, intitulado de salário maternidade, exige carência ou não exige carência. O que é carência mesmo? É o tempo mínimo de contribuições previdenciárias necessárias. Não é isso? Então, o salário maternidade exige carência ou não exige carência? Vai depender do segurado com o qual nós estivermos relacionando, tá? Então, no caso, quem exige carência, de quem se exige carência, são dos seguintes segurados: contribuinte individual, segurado especial e segurado facultativo. Esses três segurados exige-se carência, tá? Então, quando nós falamos em salário maternidade, nós temos que saber se esse benefício previdenciário exige carência ou não exige carência. Vai exigir carência? Exige carência para quais segurados? Bom, exige-se, né? Vamos colocar a partícula C. Exige-se carência de quais segurados? Aí vocês colocam aí. Qual que é o primeiro deles que exige carência? Contribuinte individual. Contribuinte individual. Além do contribuinte individual, exige-se carência do segurado especial. Então, exige-se carência também do segurado especial. E por fim, exige-se carência do segurado facultativo. Então, o segurado facultativo também exige-se carência, tá? Segurado facultativo. Muito bem. Eu estou falando isso porque algumas provas, alguns concursos costumam perguntar literalmente quais são, né, os segurados que é necessário o período de carência e para quais segurados não é preciso esse período de carência. Nesse caso, o que eu acabei de citar, de relacionar, são para aqueles segurados em que exige-se o período de carência. Desta forma, para quais segurados nós não teremos essa exigência? Para quais? Então não exige-se carência para quais segurados? Carência. Muito bem. O primeiro deles aqui, o segurado empregado, tá? Vou colocar aqui o empregado, o segurado empregado. O segurado empregado doméstico. Empregado doméstico não há carência. Isso é importante, tá, gente? Não precisa de carência, mas para qual benefício? Salário e maternidade. Então não exige-se carência. Então empregado doméstico. Bom, e por último, trabalhador avulso. Trabalhador avulso também não exige-se carência. Trabalhador avulso. A pergunta é: se esses segurados é preciso que haja uma carência, essa carência é de quanto? Qual é o valor dessa carência? É de 10 contribuições mensais. Então, para esse pessoal aqui
em que é exigido o período de carência, você pode puxar uma seta aqui, ó, e dizer que essa carência é de quanto? 10 contribuições mensais. Certo? Muito bem. Só aproveitando esse gancho, que nós vamos falar muito mais sobre salário maternidade. Isso aqui é apenas um breve explanatório, né? Uma breve apresentação só. Quanto ao salário maternidade, existe o regulamento da Previdência Social, RTS, no artigo 103 do regulamento da Previdência Social, que diz que uma segurada aposentada, se ela retornar à sua atividade, ela pode ter direito ao salário maternidade. Então é uma contradição, mas que aí você não pode desconsiderar. Então o artigo 103 do regulamento da Previdência Social diz que se uma segurada aposentada retornar à sua atividade, ela terá direito ao salário maternidade. Isso aí caiu numa questão que eu estava fazendo, tá? Então é importante nós ressaltarmos isso. Aqui, olha só, o regulamento da Previdência Social no artigo 103 diz que uma segurada aposentada pode voltar a trabalhar e receber, né, o salário maternidade. Então eu vou dizer exatamente da forma que está no regulamento. Só vou falar aqui o resumo, né? Então, a segurada aposentada, então, a segurada aposentada, ao retornar ao trabalho, pode receber salário maternidade. Não se esqueçam disso, tá? Então, por hora é isso. Depois nós falamos mais sobre salário maternidade. Tem um monte de coisa para ser dita, tá? Que nós vamos trabalhar com os casos, né, em que o casal, né, com quem vai ficar o salário maternidade, se o homem for filiado à Previdência Social e a mulher não for, ou então se o homem não for, a mulher for, se a mulher vier ter um bebê e o bebê morrer. Então, várias situações. Certo que isso eu fiz uma apresentação. Muito obrigado.